Sejam bem-vindos ao primeiro observatório do imobiliário do Jornal Económico. Durante a próxima hora vamos analisar alguns dos temas que têm marcado um dos setores que mais preocupação gera entre os portugueses. O Simplex e o seu papel nas autarquias, o impacto da inteligência artificial na arquitetura, a desmistificação do imobiliário de luxo e os problemas associados ao custo da construção, bem como as oportunidades dos fundos de investimento imobiliário neste mercado, vão estar em debate durante este Observatório do Imobiliário, e comigo tenho para comentar este tema Mariana Morgado Pedroso, CEO e owner da Architect Your Home, Nuno Durão, Managing Partner da Fine & Country, João Freitas Fernandes, General Manager do Village da MAP Group Company, e Frederica Ruda Moreira, membro da direção da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e Pensões e Património e presidente da Comissão Consultiva dos Fundos de Investimento Imobiliário. Muito obrigado aos quatro pela vossa presença. Obrigado. E se me permitem, aos senhores, vou começar por dar primazia à senhora deste painel. E Mariana, começando aqui precisamente pelo tema do Simplex, que tem estado agora na ordem do dia desde que foi refeito. É um Simplex demasiado simplificado ou vai ainda mais complicar o anterior? Então, muito obrigada pelo convite. O Simplex, lançado em janeiro de 24, portanto já faz um ano e 6 meses, um ano e meio, estamos a aplicá-lo. Eu era muito crente do Simplex, até escrevi sobre isso e defendi com unhas e dentes o que seria a aplicação deste Simplex e de facto, na gênese está lá tudo o que é preciso para que corra bem. Na prática, ao fim do ano e meio, nós não estamos a ver a aplicação do Simplex, começar logo aqui um bocadinho a abrir as hostilidades. Não sentimos que isso esteja a ser aplicado, até sentimos o contrário. Sentimos que muitas vezes, tanto nas autarquias como também nas outras entidades que acabam por estar a montante e ajudante do projeto e que têm que também aprovar os projetos, aparece sempre o papel que não consta na legislação. E já por várias vezes tivemos que fazer o papel de advogados ou chamar advogados para intervir no processo de licenciamento, para garantir que as autarquias não pedem mais papéis para além daqueles que já nem sequer existiam antes e que agora são extra. E, portanto, acho que era urgente revisitar esse tema, vir a debate, que as ordens dos arquitetos, dos engenheiros e dos projetistas em geral também intervenham junto do Governo e que nos permitam trabalhar de forma célere, que é o objetivo do Simplex, é que há um termo de responsabilidade para os projetistas e que isso permita andar para a frente com os projetos. Portanto, se calhar também perguntar aqui aos meus colegas de painel se sentem isso. Nós sentimos enquanto projetistas, o que é que sentem na prática? Para um processo que tinha como objetivo desburocratizar todos os processos, estar a acrescentar, como se costuma dizer, mais papelada não é um bom princípio. Não, isto é... Nós temos de saber que vivemos num país latino, portanto, somos muito parecidos com a América Latina e que a sensação de poder, o Senhor dos Anéis, aquela questão do anel, isto é, dar poder a determinadas pessoas, elas vão usar o poder. Quando um arquiteto quer aprovar um projeto, ainda agora estava a perguntar à Mariana quantas entidades têm que pronunciar. E a Mariana me contava que houve um dos projetos que tinha que falar com o Instituto da Água com Gás. Não sei se vocês estão a ver o ridículo onde nós chegamos, onde para se pronunciar, para construir uma casa, tem que vir a CCDR, a IPDJ, a SCPJ, os incêndios, o património, e tudo isto são entidades diferentes, com administradores diferentes, com interesses diferentes e com tempos de trabalho diferentes. Tudo. Com tempos de trabalho que, se não criarem dificuldades, jamais vão fazer um favor por facilidade. Isso faz parte da nossa cultura portuguesa, que é, eu, para fazer um favor de alguém, eu preciso criar uma dificuldade primeiro. E é assim que funciona a nossa cabeça. Portanto, cada vez que eu ouço falar em simplexes, ou seja o que for que venha de governos, aquilo que nos estão a dizer é que vão descomplicar um bocadinho. Vai-se continuar complicado. Vão tentar descomplicar. E como normalmente estas coisas que fazem não são estudadas a fundo, não foi a Mariana que decidiu quais são os problemas, nem ninguém perguntou às Marianas quais são os problemas que têm efetivamente, aquilo é decidido num gabinete, não se sabe de onde, muitas vezes fazem uma coisa que depois não funciona.
Eu vou dar um exemplo que a determinada altura retiraram da necessidade de eu mostrar uma licença de habitação de uma casa, numa escritura. Isto lembra alguém? Sim. Vamos ser honestos. O que deveriam ter feito é que a licença de habitação fosse emitida em 15 dias ou em 2 dias. Sim. Agora, eliminar a licença de habitação significa começar a vender casas tão ilegais e que é uma trabalheira e o dinheiro que se vai gastar em advogados e a responsabilidade para vender casas tão ilegais. Portanto, não faz sentido nenhum este género de simplex que parece que facilita alguma coisa, mas na realidade complica tudo. Mas faz muito parte da nossa cultura, que é criar uma dificuldade para depois fazer uma facilidade. Também estávamos aqui antes e estávamos a falar sobre isto, que é nós continuamos a ter a necessidade brutal de quem está nestes setores tem que ter um bom network para fazer um telefonema e pedir um favor. Epá, ajuda aí, despacha-me esse papel. O Sr. Cunha. O Sr. Cunha. Epá, é evidente que a cunha para mim é a coisa mais normal do mundo. Isto é, não tem mal nenhum. Agora, uma cunha que vale a pena, não é? Olha, tens um papel para assinar, importas de assinar, em vez de ser daqui a 6 meses, assina já. E prometo-vos que isto é verdade. Isto é, às vezes nós resolvemos 6 meses de espera por um papel em 24 horas com um telefonema. Portanto, isto é um país de loucos. João, é mesmo assim, somos um país de loucos e temos que arranjar sempre estas escapatórias para facilitar e ter um trabalho mais depressa a ser executado. Talvez, não tem sido muito o meu campo de atuação hoje em dia, o licenciamento. Estou mais ligado à construção, mas não tem sentido, de facto, que o Simplex tenha vindo dinamizar os processos. Que era o objetivo. Poderá estar a falhar. Sim, poderá estar a falhar alguma coisa, ou várias. Normalmente é uma mistura de várias, mas não tem sentido que tenha vindo melhorar a situação anterior. Acho que pode vir, ou simplifica, casos muito específicos, onde existem planos de pormenor, onde existem já loteamentos. Isso tornou-se muito mais expedito. Também varia de câmara para câmara, dependendo dos quadros que tem, dos que não tem. Mas, tirando esses casos específicos, onde havia problemas grandes, como estava a dizer o Nuno, onde estão envolvidas muitas entidades, não há uma coordenação integrada e bem feita de todas essas entidades, mas, quer dizer, foi um passo tentar-se simplificar o sistema. Se ele não está a funcionar, poderá necessitar de mais alguns acertos, mas temos de continuar a caminhar. Também não podemos dizer, olha, isto foi tudo errado, não é? Mas acho que está prevista uma revisão. Sim, eu acho que deve-se continuar a trabalhar mas claro, mas sempre com... Só para acrescentar no que acabou de dizer, que depois vamos esquecer, que basicamente o grave problema é que nós tentamos fazer um simplex para não ter que fazer aquilo que temos que fazer efetivamente. Em Portugal não existe um planeamento urbano, não existe o planeamento anterior. Porque, quando agora falavam em loteamento, é evidente, num loteamento é mais fácil porque já foi feito o plano anterior, já está loteado, já foram feitas as infraestruturas, a partir daí tudo é mais rápido. Como nós não fazemos planeamento, o planeamento é feito durante o processo de licenciamento. Que não faz sentido. Que não faz sentido nenhum, que é, eu queria construir aqui, espera aí que eu vou ver o vizinho, vou estudar o terreno, vou ver se há lá... descobertas arqueológicas. Isso fica sujeito também ao achismo de quem analisa, não é? Que aí está. Que o achismo se resolve com um telefonema de alguém conhecido. Que é extraordinário neste país. Frederico, enquanto responsável do... Sim, e como também enquanto... Como é que olha para... Posso ter aqui um bocadinho 2 chapéus, que é de facto pelo lado da Refundar Expor, como é a empresa onde estou e que desenvolve, faz desenvolvimentos imobiliários e também faz gestão de fundos e de veículos, e também como associação de todos os fundos e veículos, como as SICs, que fazem estes desenvolvimentos imobiliários. E, de facto, todos temos bastante sentido a dificuldade que tem sido o Simplex. Mas eu também dou aqui um passo atrás. As ordens e os técnicos e nós, promotores, etc., ansiávamos porque este Simplex viesse.
o Simplex veio um bocadinho a cair do céu aos trambolhões e sem grande estruturação e sem grande, como acho que foi o Nuno estava a dizer, sem conversar com as Marianas da Vida, ou com as várias ordens, com as várias associações. Pouco foi feito. Dos arquitetos, se não está aqui, mas nós, as Marianas, fabulosas Marianas, que é todos os arquitetos que são extraordinários e todos os engenheiros que são extraordinários, nós temos muito bons técnicos, mal foram ouvidos. Ou seja, houve uma necessidade e depois temos esta gestão política. E nós tivemos muita instabilidade política que teve impactos nocivos neste tipo de gestão. Portanto, agora, tendo isto já, ou seja, foi dado um primeiro passo, não correu bem, e é preciso assumir que não correu mesmo bem, porque as ideias eram boas, a implementação foi péssima. E as diretivas dessas ideias, muitas, tinham pontos perniciosos no próprio processo que complicava. Outro ponto é dar segurança às câmaras em termos de responsabilidade. É preciso não esquecer o lado da função pública que presta um serviço à sociedade e que depois é-lhe exigida muita responsabilidade. E as pessoas têm medo. Portanto, por isso é que levam tempo a assinar. Também levam tempo a tomar decisões. Não estou a dizer que não seja feito, não haja aqui os achismos, que não haja aqui a complicar para não se fazer favores. Isto tudo faz parte. Mas também é preciso, se eu dou mais segurança, eu consigo dar mais também confiança para que eles possam avançar de forma mais livre. Agora, que isto não está a correr bem, não está. Este governo que lá está e que agora foi reeleito tem muito bem essa noção. Ele tem um programa muito bem definido que dá para ver que eles querem reajustar e é completamente necessário. Já estão a ouvir algumas associações, pelo que eu sei, e portanto, pode ser que o futuro seja mais promissor. Mas é preciso, como em todos os processos, implementa-se, avalia-se e reforma-se e continua-se neste processo evolutivo. Um tema que que nós temos sofrido imenso, e tenho ouvido também, tem sofrido imenso, é as várias interpretações. Em Lisboa é uma coisa, no Porto é outra, em Santarém é outra, em Sintra então é completamente diferente, em Cascais é de outra maneira, e temos interpretações e formas de estar relativamente ao Simplex e ao licenciamento. O licenciamento já era assim, mas o Simplex era mais a tentativa de uniformizar. Mas as interpretações têm sido diametralmente opostas. Cada autarquia uniformiza à sua maneira. Sim, e depois existe esta fuga, como há uma perda de poder, como o Nuno dizia, os chamados pequenos poderes, vai-se recorrer a estas pequenas instituições, ainda estou à espera do parecer. Apesar de estar completamente definido como é que é, quais são os prazos e que não é necessário, o que é necessário. Mas há mesmas vai-se lá e, portanto, não despachem quando não tiverem. Não se sentem seguros ou estão a complicar. Portanto, a gente pode tentar, pelo menos, dar esta questão da confiança, mas o complicar faz parte da natureza humana. Agora, temos que avançar para a frente, temos muito bons exemplos noutros países. Agora o Ayuntamiento de Madrid voltou a evoluir ainda mais no Simplex deles e nós estamos a anos-luz. Portanto, não é preciso inventar nada, é só ver o que se faz de bem nos outros sítios. Também há mal. E nós temos coisas ótimas também em Portugal. Nós, de facto, temos coisas fabulosas. Portanto, e temos muita capacidade organizativa e muita capacidade de implementação. É uma questão de querer implementar, mas o Simplex, de facto, tem sido um grande entrave no desenvolvimento do licenciamento, que é também um grande problema que nós estamos aqui a falar, que é o nosso imobiliário e a oferta, etc., tendencialmente mais no residencial, mas em todo o lado. E, Nuno, do ponto de vista dos investidores, lidar com toda esta problemática, isto retira a vontade de investir no mercado, cai-se aqui um pouco fica-se um bocadinho cansado de investir, isto não só do ponto de vista do português, mas acredito que para quem venha de fora também não seja propriamente um bom cartão de visita. Nada. Isto é, nós sabemos, quando nós todos estamos a trabalhar, no fundo, nós temos uma... Não estou só preocupado com a minha empresa ou com aquilo que vamos fazer, estou mesmo preocupado com Portugal, isto é, quando vemos estrangeiros que vêm para Portugal e com capacidade de investimento, ainda hoje falávamos nisso, são 1.400 bilionários que estão previstos chegar este ano em Portugal. Normalmente as pessoas não têm a menor noção de que a maioria do investimento, por exemplo, um número que as pessoas não sabem é que do investimento direto estrangeiro 50% é no imobiliário. As pessoas normalmente não esquecem isto, não têm noção, fala-se, temos que atrair investimento estrangeiro, mas era o que faltava, os ricos, não têm noção do que estão a dizer e com que dinheiro é que se vive, com que dinheiro é que aparece no fundo no Orçamento de Estado.
E isto, o que é que eu queria dizer com isso? Cada vez que eu estou a vender uma casa a um milionário, aquilo que eu rezo é que ele não se lembre de trabalhar em Portugal. Nem fazer nada. Porque no dia em que ele decidir investir, e temos muitos na área da imobiliária, sim, que chegaram a Portugal, decidiram investir e ao fim de 4 anos desistem. E vão-se embora investir no Dubai e vão-se embora investir noutros sítios. Sim, por uma questão, se for lógico, não é? Se for para um raciocínio lógico. Tem uma visão um bocadinho diferente, acho que a visão é um bocadinho mais positiva. Mas eu percebo o que estás a dizer. Não. Nem tens noção de quanto já perdemos. Sim, claro. Depende da abordagem. Se eles querem ser... Continuamos a capitalizar para uns que ainda não tiveram a experiência. Porque assim que tiverem a experiência, desaparecem. Até nacionais, cuidado. Nós temos grupos nacionais que investiam em Portugal e disseram, eu vou para os Emirados ou vou para outros sítios investir, porque aqui em Portugal... A taxa de esforço. Nós temos projetos, a maioria dos projetos contabilizados demoram 5, 6 anos. Desde o dia em que se pensou neles até ao dia em que se começou, em que se entrega às chaves. É uma barbárie, isto é, não se percebe. O que é que acontece? É evidente que nós continuamos a atrair mercado. Quem me dera que nós tivéssemos aguentado este mercado, que este mercado tivesse cá ficado e viessem mais. O problema é que os que já cá estiveram, já desistiram, já se fartaram, já investiram em prédios e prédios em Lisboa para fazer AL e de repente trocaram-lhes as voltas e agora já não podes fazer AL. Já compraram hotéis e começaram a fazer hotéis em zonas para utilizar o Golden Visa que já não podem fazer o Golden Visa. Então, isto a meio do caminho, eu não estou a perceber. Então, eu trouxe uma data de dinheiro para Portugal, investi em Portugal e agora fico com o bebé nas mãos que já não posso vender. Mudou-se as regras do jogo a meio. Mudou-se as regras do jogo a meio. Então, e é o que eles dizem, isto é um país e ninguém se importa. A gente continua a viver normalmente, passamos ao lado disto. Eu não sei se Força, sim. Eu tenho uma visão um bocadinho mais positiva, mas não deixa de ter esta constatação desta realidade que é premente. Ou seja, temos muitos investidores que desistem, mas temos muitos que ficaram e estão contentes e que estão a investir. Mas há uma mitigação desta parte do risco que é não se colocam nunca no licenciamento, que é disso que estamos a falar. Ou seja, continuamos a ter muita procura de investidores e os fundos e as SICs têm captado muito investimento estrangeiro. Mas é com isto que não está a dizer. Não é? Compram aprovado, ou seja, sim, isso é a única coisa que toda a gente quer agora, não é? Porquê? Porque o risco ficou tão grande e o Simplex ainda também vai introduzir mais essa Mas promessa. O Simplex, supostamente, a partir do ano passado, em janeiro, quando saiu o decreto-lei, estávamos à espera das portarias, mas a partir daí comecei a dizer a todos os clientes, atenção, agora temos estes prazos, os 120, 150, os 200, e é com isto que nos vamos reger. E, de facto, isso é em último recurso, porque ninguém quer depois avançar com uma aprovação tácita de nenhum investimento em condições. Portanto, toda a gente quer ter o licenciamento aprovado. A questão é que isto gerou o que seria algo muito positivo para o investimento e para quem não está a investir também, para quem quer só resolver a sua vida, não é? Algo muito mais complexo, mas não é só as câmaras. Portanto, nós, a regra geral, estamos a falar nas câmaras, mas são todas as outras entidades. Nós temos pareceres dispares de CCDRs e APAs para a mesma localização, em que claramente uma pessoa leu e o outro não leu nada, e quando se tem um parecer desfavorável de uma entidade destas, significa mais não sei quantos meses de espera, porque não se consegue chegar à fala, marcam-se reuniões em portais que depois caem no vazio, portanto, depois são reuniões marcadas que depois não vão existir. E, portanto, é muito difícil concretizar a coisa e explicar isso a um cliente. Eu tenho de explicar o que é que a Mariana disse. É uma loucura, não é? Tenho que explicar um caso prático. Na realidade da coisa, é recebermos um parecer que é mal feito. Sim. Não tem nexo nenhum. E para resolver isso demora 6 meses. É muito difícil. E não há um telefonema que a gente diga assim, olha lá, desculpa, está enganado, sim. Enganaste na zona, enganaste no mapa. Sim. Enganaste, não era este terreno, era outro. Isto, juro que isto é verdade. Sim, também já me Mas isso vai entroncar naquilo que estamos a falar, que é não ouvir as pessoas... Não há maneira. É que não se consegue fazer... E essa gestão dos municípios, das tais, não sei, 300 e não sei quantos municípios, passar a ser uma gestão, e isso está previsto no Simplex, porque há um calendário de ações que vão acontecer, umas delas o BIM, pronto, relacionado com a AI, outras é a uniformização dos portais e a uniformização das regras.
que é obrigatório. Pronto, eu acho que já foram ouvidas, foi ouvida a PPI, foram ouvidas várias associações a quando foi feito o Simplex. Eu acho que até já estavam ali muitas coisas atendidas. Na minha opinião, aquilo vai lá com umas afinações. É preciso é que se aplique, porque na prática aquilo não se aplica. Eu ouço constantemente em reuniões de Câmara: isso o Simplex é assim, mas nós aqui não fazemos assim. Eu fico maluca, porque nós estamos constantemente a receber pedidos em pareceres oficiais, notificações, a dizer que temos que entregar documentos que não são obrigatórios por lei. E se uma pessoa responde, quer dizer, é mais fácil entregar a porcaria do documento do que responder a dizer de acordo com a legislação isto não é obrigatório e entrar em litígio com aqueles pequenos poderes, porque nunca mais saímos daquilo. Então, no fundo, depois nós próprios alimentamos aquilo, porque uma pessoa desiste, não é? Tira a toalha ao chão e entra no sistema, e por mais que ande aqui a falar com as associações, e a falar com as câmaras, e a falar com os advogados que apoiaram isto e aquilo, às tantas é preciso ser, no nosso caso, arquiteto / advogado, porque metade da nossa memória descritiva, não, 2/3 da nossa memória descritiva é um parecer jurídico, a responder à legislação, para garantir que eles, pelo menos aquilo, eles não podem agarrar, não é? Só antes para mudarmos de tema depois. Já lá vou, eu sei num instantinho, porque isto eu precisava, porque isto na realidade é aquilo que para Portugal é importante. Aquilo que disse, que é a reunião, isto é, estar na reunião com o dono, com o investidor. Sim. E o que é que se lhe diz? Eu tive muitas destas, que tinha, por acaso, uma sociedade com um deles, e ele dizia: ok, então falta esse papel. Quanto tempo isso vai demorar? E a resposta de um português é: depende. Pode ser segunda ou daqui a 6 meses. Por lei é não sei quanto. Por lei é isto, mas... E ele: então pronto, vamos pôr 30 dias. Não consigo garantir, talvez... Pois, que é uma coisa horrível, não é? Para um e a segunda profissional. coisa, para acrescentar ao Frederico, que é, reparem ao que chegamos. Um investidor só quer comprar com o projeto licenciado. Não sei se estão a perceber. O que é que isto significa? Isto dá um poder brutal a quem licencia, ou tal que conhece malta e que consegue licenciar mais depressa, e vai ter que vender a este investidor ao dobro ou ao triplo do preço do que ele podia ter feito, se isto fosse uma coisa normal e natural. Que é normal. Que é normal. Então, aquilo que se passa é que este fundo, ou o investidor que está a entrar, está a pagar tão caro para o trabalho do licenciador, que depois o produto no mercado vai surgir muitíssimo mais caro. Okay? Então, este é o problema que nós vivemos, é isto, tem tudo a ver, tudo a somar com as dificuldades. Desculpem, mas eu tinha que... Não, deixa só acrescentar uma coisa. O que o Nuno disse é muito verdade. E às vezes não é pagar a alguém isso mais caro. É que demorou tanto tempo... Sim, fica mais caro. Fica muito mais caro. Sim. Que eu acho que custa muito dinheiro. O dinheiro está sempre associado ao tempo. Claro, mas é que se eu tenho que pagar aos arquitetos, aos advogados, durante 6 anos em vez de 1... vai ficar tudo mais caro. E para o próprio Estado, ou para as próprias câmaras, é exatamente a mesma coisa. Mas eu não consigo entender do lado das câmaras, porque quanto mais rápido aprovarem os processos, sabendo os termos de responsabilidade de cada um de nós, mais eles também recebem taxas, mais aquilo anda para a frente. E precisam de habitação e gostam de ter as coisas recuperadas, imagino eu, não é? Estou a assumir que gostam de ter os seus conselhos em boas condições. Não, come on, vá lá. Sabemos do que é que estamos a falar, perde o poder. Isto é, aquilo é ótimo, está ali trancado, alguém tem que ligar, tem que pedir favor. Um investidor, já estamos aqui a esgotar quase metade do nosso tempo só aqui com o Simplex. Vou só fechar com este aqui, que fecha aqui, Rodolfo, o tema. Temos um investidor na Câmara de Sintra, neste caso. Compra para fazer habitação, tudo o que nós queremos, tudo o que anda toda a gente à procura. Consegue maximizar a área dentro do que é possível. Temos 2 situações iguais. Há índices e a Câmara diz que acha que é muito denso e não aprova. E estamos há 2 anos nisto. E cumprem-se os índices. Não cabe na cabeça de ninguém, nem do investidor, nem nós, enquanto técnicos, que assegurámos que aquilo era possível. Porque se eu estou a cumprir com índices, quer dizer, para mim é risco zero em termos de conseguir aprovar, não é? Se eu cumpro com as regras todas e cumpro com os índices, portanto, eu não consigo perceber o que é que desbloqueia isso. Isso é que era o importante aqui, nós tentarmos sempre todos desbloquear. Mas eu queria só pôr aqui uma bandeirinha branca e dizer que, embora com estas dificuldades todas, e no que respeita aos investidores estrangeiros ou aos bilionários que vêm para cá viver, este movimento que está a acontecer com o imobiliário de luxo, quem vem viver
vem para, normalmente, adquirir lotes de terreno ou casas já executadas em resorts ou aldeamentos estabelecidos que demoraram os 5, 6 anos, ou 20 ou 15 a serem aprovados, mas está a haver agora um alinhamento de todos esses licenciamentos desses empreendimentos todos, e quem quiser vir morar hoje em dia tem menos dificuldades. Mas morar. Isso é para uma... Sim, mas estou a falar, estávamos a falar como a pergunta tinha sido os investidores, quem vem com muito dinheiro, essas pessoas têm alguma facilidade, o que é um bocadinho contraprodutivo face àquilo que o país se calhar desejava ou necessitava. Exato. Pegando precisamente nesses investidores, nesses 1.400 multimilionários que se estima que venham para Portugal no próximo ano para o mercado de luxo, vamos entrar aqui neste tema e começo se calhar aqui pelo Nuno. Afinal, afinal, o mercado de luxo em Portugal está a impactar o preço das casas, como se criou esta narrativa, está a dificultar quem quer ter acesso à habitação no país, está a inflacionar os preços, ou afinal não é nada disto? Isso é outra característica dos latinos e dos portugueses, é a dificuldade em matemática, e isso está aprovado. A gente tem muita dificuldade em fazer contas e adoramos fazer achismos e dizer disparates. Se em Portugal, de repente, vendermos muitos Ferraris, isto não fez com que o preço do Renault subisse. Mas se eu for à média da venda em Portugal, isso já me vai subir o preço da média dos automóveis. E os coitadinhos dos portugueses têm dificuldades a comprar automóveis porque alguém comprou muitos Ferraris. Portanto, não tem nada a ver. O meu pai, em 1973, e era um general de carreira, já não conseguia comprar no centro de Lisboa. Tivemos que comprar em Carnaxide e viver em Carnaxide. Isto não é um drama, mas ninguém vivia no centro de Lisboa. O centro de Lisboa está abandonado desde o 25 de Abril até 2013. Podem ir ver as imagens de 2013, onde há entrevistas na SIC com turistas a perguntar se Lisboa tinha sido bombardeada. Então, isto é verdade. Nós já nos esquecemos, foi há 10 anos. Não foi há... Então, o luxo, 1%, 1,6% de peso do Golden Visa e dos NRH ainda é menos na imobiliária, não impacta minimamente com os preços de Castelo Branco. Nem com os preços de Leiria, nem com os... É preciso esquecer isto. Aquilo que houve foi para recuperar o centro de Lisboa, que era uma desgraça abandonada, entregue à prostituição e à droga, que é este que se diz, e realmente viviam algumas pessoas no meio deste drama, porque pagavam ainda rendas de 1974. E, portanto, isto tinha que... 1910, 1930. Então, isto tinha que ter uma solução, encontrou-se. E é preciso perceber que não tem mesmo nada a ver o preço de uma casa. Eu vendo casas na Quinta da Marinha ou na Comporta. Não há nenhum português que compre, não é hoje. Nunca houve. Isto é, havia realmente, há alguns. Nós temos portugueses com capacidade financeira para isto. Agora, basta consultar a revista Forbes, eu não sei onde é que a gente aparece, no lugar 200 ou 400. Então, os outros que estão em cima têm mais capacidade. E, portanto, é estes que nós estamos a atrair. E nós esquecemos sempre que Portugal vive de turismo. Podem dizer-se, é mau, devíamos viver de outra coisa. Não significa matar o turismo para ir desenvolver moldes de plástico. Isto é, devemos pensar um bocadinho, se é disto que vivemos, agora temos de construir aqui ao lado outra coisa qualquer. E dentro do turismo, o fundamental, vocês devem ter ouvido todos falar dos aeroportos que estão colapsados. Ainda não entramos no verão e já não, ninguém cabe nos aeroportos. Portanto, nós não podemos aumentar o número de turistas. Sim. Portanto, só há uma maneira, é aumentar o tempo em que os turistas estão em Portugal. E isto só se consegue com a AEL, números que as pessoas desconhecem. No AEL, a média de estadia são 4 a 5 dias, num hotel são 2 a 3. Portanto, se eu quiser aumentar, o AEL está-me a servir de mais tempo das pessoas cá em Portugal. Isto era uma das coisas. A outra coisa é o turismo residencial, em que quero o programa de benefícios fiscais, quero dos nómadas digitais, de trabalhar cá. Vários programas fazem com que eles estejam cá durante um mês, durante 2 meses,
em que estão simultaneamente a trabalhar. Então, este é o turismo que nós dizemos. Não é passarmos a vida inteira a discutir se devemos trazer mais do Bangladesh, do Nepal ou deviam ser de Cabo Verde para pagar salários de 800 euros porque pagam segurança social. Isto é um disparate completo. É claro que são precisos, é claro que nós temos que ter imigrantes a viver como existem por todo o mundo, mas devíamos estar a olhar para aquilo que é mercado, para aquilo que nos traz dinheiro e que pagam impostos, que é este tipo de mercado de luxo que parece que é um pecado, parece que andamos a esconder-nos e que não podemos demonstrar. É isto que alimenta a maioria dos subsídios da habitação e das rendas. Sem o turismo não chegamos lá. E João, pegando neste aspecto, o que é que o investidor de imobiliário de luxo procura no nosso país e se o nosso país já tem aquilo que esse tipo de investidor procura, porque sabemos que são investidores, neste caso, estes multimilionários que procuram casas de 10, 20, 30 milhões de euros com grandes dimensões. Portugal já tem esse tipo de imobiliário para esse investidor, lá está, poder residir no país? Tem. Eu penso que tem. Não tem na quantidade que deveria ter. Esta notícia recente que o Nuno já referiu, de que virão 1.400 bilionários para Portugal no ano que vai decorrer, é um bocadinho assustador, porque eu no outro dia em conversa profissional disse para onde é que eles vão. Porque há produto. 1.400 casas. Sim, portanto, se eles vêm para cá viver, que é o que estamos a falar, uma coisa é investir, outra coisa é vir viver, não deixa de ser um investimento, mas residir. Nós temos clientes na Vilas que querem uma casa em Portugal para passar de maio a setembro e fora dessa altura vivem numa estância de neve na Suíça. Portanto, são pessoas que querem 6 meses lá, 6 meses cá e portanto, o produto que eles querem é muito específico, é muito tailor-made, eles querem tudo muito diferenciado. Há, como estivemos a falar também antes, alguns produtos onde eles podem entrar nesse género, nas zonas da Comporta, ainda pouco menos na Quinta da Marinha, no Algarve, bastante ainda. Se quiserem construir, o Nuno terá de dizer melhor depois do produto acabado que existe para vender, mas se quiserem construir neste momento, e como eu disse há pouco, alinharam-se aqui os astros e há produto para construir, para eles virem e fazerem a casa à sua medida, sem problemas de licenciamento, porque os loteamentos estão feitos, cumprindo determinadas regras muito simples, a coisa faz-se, e eles podem vir e farão isso. Mas estamos a falar, se calhar, contando ali na zona da Comporta, consigo ver 300 unidades, no Algarve, se calhar, arranjam-se mais 150, em Cascais, 50, portanto, não chega. 10. Não chega, sim, 50 com boa vontade, mas não chega para, se a quantidade for mesmo essa que anunciaram na semana passada. Até para os ultra-ricos já há falta de oferta em Portugal. É capaz de haver. Há sempre falta de oferta. Capaz de haver. E aqui a questão são pessoas que, também pegando no que disse o Federico, que não querem assumir risco nenhum, não é? Portanto, eles vêm para este produto já feito, em que eles querem o projeto aprovado também, querem depois fazer, às vezes, um projeto de alterações, mas são pessoas muito focadas e precisam de um acompanhamento muito dedicado, que é depois isso que tentamos fazer na Vilas, e diferenciado. Mas pronto, lá está, o produto vai faltar, e não só, e também estávamos a falar antes, a Comporta é uma localização que tem, em termos de recursos naturais e de estar e de vistas e de tudo, é inacreditável, não é? É uma qualidade altíssima, mas estas pessoas todas que vão lá habitar, estes 500, 600 multibilionários, precisam depois de um supermercado que seja adequado, de uns salões de beleza para as senhoras. Portanto, cria-se ali uma oportunidade de oferecer todo o tipo de serviços, as manutenções dos imóveis,
vão ser necessárias também as manutenções dos jardins, tudo, a um nível depois que eu não sei se vai existir, pelo menos no curto prazo. Claro que no médio e no longo existirá, mas isto são tipos de pessoas que não aceitam uma manutenção do jardim depois em que a árvore caiu ou a relva fica comprida 3 dias. São pessoas de uma exigência altíssima e isso vai ter de ser criado. Não é? Se calhar acrescentava só 2 pontos, que é todos estes investidores ou todos estes novos moradores de Portugal são muitíssimo bem-vindos. Portugal é um país descapitalizado, tem pouco capital. Portanto, nós temos que atrair capital. Esta falta de produto é um bocadinho, sermos vítimas um bocadinho deste sucesso que estamos a ter com Portugal. Portugal é fantástico para se viver, tem imensos serviços que pode oferecer, temos imensas infraestruturas que são boas e uma delas é a educação. E com isso também, em relação ao que eu estava a dizer há bocadinho, eu vou um bocadinho mais longe, que acho que tem uma visão mais positiva e é o que eu também tenho estado a verificar. Este tipo de indivíduos vem para cá e acaba por desenvolver cá novos negócios e estão-nos a correr bem. E cada vez mais, não foi só a moda do nearshoring o outsourcing todo que era feito das empresas, que foram deslocalizadas para Portugal porque éramos baratos. Agora somos bons e já não somos tão baratos, mas continuamos a ser bons. E esses serviços que estão a conseguir ser montados. Por exemplo, há vários núcleos de desenvolvimento que estão a ser montados mais até na zona do Porto, porque entre Aveiro e Braga tem 10 vezes mais universitários do que Lisboa, por exemplo, a zona de Lisboa. E, de facto, isso é extraordinário. E, claro, isto vai trazer... Também atrai e dá segurança e estabilidade a estes tipos de investidores que vêm. Agora, se temos produto para oferecer ou não, eu acho que é outro problema. Mas se afeta ou não afeta, o nosso problema do residencial e da habitação não afeta. Quer dizer, são números bem pequenos e de outra escala que também não afetaram nem nunca afetaram. Quer dizer, houve sempre ricos nos centros das cidades, houve sempre também outras pessoas também nos centros das cidades. Isso são soluções que se resolvem com planeamento urbanístico, por um lado, e por outro lado, esta atração num país que não tem capital para se poder desenvolver todo o nível de empresas, que era o que eu não estava a dizer, 50% do investimento estrangeiro vai para o imobiliário, mas é fundamental, porque é a base do desenvolvimento de toda a economia, dos vários setores industriais que nós temos e de prestação de serviços, nós também somos muitíssimo bons. E, portanto, acho que há aqui houve como é que se diz? Tempestade perfeita. Não é ao contrário. Houve, por parte, às vezes, até de alguns poderes políticos, o bicho-papão destes novos investidores. E há que desmistificar. São nossos amigos. Foi fundamental, como eu não dizia, para poder reabilitar as cidades. Não é só Lisboa, Setúbal. Vejamos Setúbal. Nunca mais iam ser reabilitadas. Sim, nunca mais na vida. Não, Setúbal foi reabilitada por uma qualidade quase francesa. É espetacular. Setúbal está ao mimo. Estava a cair de podre. Mas literalmente a cair de podre. Lisboa é a mesma coisa, o Porto é a mesma coisa. Portanto, nós precisamos disto e não ter medo de atrair capital. E portanto, eu acho que nada tem a ver com o problema de residencial, ou seja, é o mesmo setor e nós temos que desenvolver os vários setores. Agora, depois a questão do residencial e a falta de residencial e porque é que existe esta procura, é fundamental criar oferta, não é? Mas isso depois já lá vamos um bocadinho mais à frente. Sim. Só para terminar e reforçar o que disse o Frederico, qualquer pessoa destas que vem com muito dinheiro, ainda que seja só para viver ou passar 6 meses da sua vida, é muito dinheiro que não estava cá. Em termos económicos literais, é uma exportação. Portanto, vem trazer dinheiro e atividade económica ao país. Portanto, como eu não estava a dizer, não se pode diabolizar estas pessoas nem este mercado, não é? Eu estava a ouvir e estava-me a ressoar aqui na cabeça. Portanto, à medida que eles falavam, eu estou a ver a pessoa lá em casa a dizer pois, agora a comporta é só para os ricos e pronto, e os ricos... A comporta já não era para elas. Primeiro era privada, portanto também não a seguir a isso, o centro de Lisboa, ninguém conseguia viver no centro de Lisboa. Isto é, ninguém conseguia comprar no centro de Lisboa. Mas devíamos... É uma chatice a história das malas e das rodinhas, porque aquilo era bom, era como era antigamente. Estão a falar de Vasco Santana. Estão a falar dos anos 40. Eu não sei de que anos é que eles estão a falar, Lisboa linda no Castré. Portanto, isto é fundamental a gente ter esta noção. Agora vamos à outra parte. Quando dizemos que não há construção para a habitação acessível e todos foram para o mercado dos ricos.
É evidente que a iniciativa privada, qualquer pessoa que faz um negócio, se eu tiver compradores de, sei lá, de bolas de Berlim, não vou para a praia vender papos secos. Não fazia sentido nenhum andar a vender um papo seco na sala, mesmo que seja mais barato. Portanto, eu vou vender aquilo que o mercado me pede. Se o mercado, em Portugal, era impossível vender ao mercado normal, ao mercado acessível, é impossível, as pessoas com 35% de taxa de esforço não compram nada, compram um estúdio, porque os preços subiram, as taxas de juros subiram 3 vezes, os materiais de construção subiram não sei quantas vezes. E é preciso que as pessoas que estejam lá em casa entendam que o maior especulador, não há nem fundos, nem construtores, nem agências imobiliárias que tirem 30%, 40% de margem do que estamos a fazer, nem arquitetos. Isto não existe. Só há um no meio disto tudo que tira 48% a 50% de margem a criar-nos dificuldades, que é o Estado. O Estado leva do dinheiro das pessoas quando vão comprar uma casa, 50% foi para o Estado, e o Estado o que fez foi, em vez de resolver aquilo em um ano, ainda nos obrigou a demorar 6 anos a licenciar aquilo. Então, impostos é aquilo que está a criar um problema na habitação acessível. Os milionários não estão nada preocupados, porque os milionários pagam 60 ou 100 mil euros por metro quadrado em Londres, em Paris, no Mónaco. Aqui acaba por ser barato. Sim. E, portanto, aqui, nós que somos provincianos, de repente dizemos, 20 mil euros o metro quadrado. Sim. Isto é barato. Bastava irem a Nice, que tem umas pedras para chegar à praia. Sim, sim. Certo? Eu não sei bem qual é o encanto daquilo, mas e as casas estão normal, em segunda e terceira linha, a 8 mil, se eu ficar na primeira linha, já estavam a 12 e a 15. Mas, eu tenho um exemplo de clientes americanos que compraram cá em Saint-Tropez. E nós em Saint-Tropez fizemos o projeto aprovado em 4 meses. Claro. E cá estamos há 1 ano e meio a tentar aprovar uma casa em Almocegem para o mesmo cliente que, entretanto, desistiu de estar em Portugal. Porque, quer dizer, foi passear a França e disse, se calhar isto também é bonito, o charme é o mesmo. E ele não se importa de pagar 30 mil euros. E já estamos a começar a construir a casa, não é? Eu estou a construir lá a casa mais rápido do que a casa que comecei há 1 ano e meio cá em Portugal. E é muito importante a gente entender que uma pessoa que tenha dinheiro, tanto lhe faz pagar 30 mil euros por metro quadrado, como 100 mil euros por metro quadrado, desde que o mercado lhe dê uma ideia de que aquilo é valor. Sim. E dizia-se, e diz, e eu comprovo isto, que nós continuamos em Portugal a vender localização em vista. Nós ainda não vendemos casas. Nós, quando estamos a vender uma casa, sei lá, um penthouse de 16 milhões de euros, podia ser a 30, desde que tivéssemos lá posto o frigorífico Sub-Zero, se tivesse... Não é dizer que, eu pus aqui uma cozinha que é fantástica, mas que não é nada. Isto é, nós ainda não estamos a construir. Não há ninguém com coragem. Começam a surgir agora. Em termos de investimento. Em termos de investimento. Sim. Mas começam a surgir agora quando trabalham para o proprietário. Sim. Aí já notam o que é que ele está a pedir. Sim. Porque já é a custa do proprietário. Não há ninguém que esteja com coragem para fazer uma casa de luxo. Para vão começando a aparecer as branded residences. Uma ou duas, devagarinho, branded, já leva o valor no brand. Sim, claro. Mas sem ser isso, acho que não há. Reparem bem, que isto, por acaso, tivemos há pouco tempo que eu falava nisto. Nós estamos a sentir o preço a resvalar para alto, o chamado. Hoje em dia, a gente deve entender que existe uma zona prime e depois existem as chamadas zonas super prime, mundo. E nós devemos sair do nosso provincianismo e dizer Cascais, um penthouse em cima da Bahia, é tão bom como se fosse em Hong Kong, como se fosse em Singapura, ou como se fosse em Paris, ou como se fosse em Londres. Isto é, pode competir nesse mercado. Agora, o que eu não lhe posso é dar um penthouse em que depois tem infiltrações no terraço e diz, é porque choveu muito. Então, a qualidade dos materiais não acompanha. O conceito não cola. O conceito não cola. A qualidade dos materiais não acompanha nós não estamos ainda a acompanhar o preço. Nós estamos a vender a 16 milhões de euros um penthouse, que podíamos vender a 30 se lá tivessem os produtos que compõem o luxo. E isso o investidor ainda está com medo de pôr. Fica na dúvida se vai haver mercado ou não. Quando sabemos de Gigeira que, infelizmente, no mundo inteiro a instabilidade é maior e que neste nosso país não se passa nada. Mariana, em termos de arquitetura, é mais desafiante e exigente construir para este tipo de clientes. Introduzir aqui o tema da inteligência artificial, que
que impacto e que ajuda é que pode ter este tipo de ferramentas? Eu acho que são ambos os mercados são exigentes com exigências diferentes. Não é? Quando estamos a construir a custos controlados, temos um tipo de mindset, quando estamos a fazer luxo, é outro. No luxo, eu acho que aqui eu diria que já há promotores a fazerem esse trabalho, porque nós tivemos um pedido exatamente desses, que é transformar as penthouses de um empreendimento em produto de super luxo, através da modificação dos materiais que lá estavam prescritos inicialmente, para conseguirem fazer essa tal venda em que a torneira já é a torneira certa, quem chega lá reconhece aquele produto. E eu acho que a exigência do nosso lado é conhecer as tendências e usar as ferramentas adequadas. Conhecer as tendências faz-se através do conhecimento que todos nós fazemos na nossa área, de estar sempre informado, ir às feiras e estar sempre atento ao que se passa. E isso é igual para a inteligência artificial. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário. É muitíssimo aliciante, mas desafiante também. E eu acho que nós temos estado a aplicar várias ferramentas de vários tipos, a experimentá-las, até porque andamos todos aqui um bocadinho ainda às apalpadelas, tirando grandes gabinetes que têm, por exemplo, o Foster tem um departamento só da AI já há vários anos. E a única coisa que eles fazem é recolher data e transformá-la através da AI. Portanto, nós próprios também já fazemos isso. Por exemplo, com clientes de luxo, que querem respostas muito rápidas, não têm tempo a perder quando estão a comprar, na fase de compra. Nós fazemos umas consultorias de investimento onde lhes damos ideias, criatividade, noção de custos, etc. E aquilo normalmente é uma questão de um dia, 24, 48 horas, eles querem decidir se compram ou se não compram. Nós usamos ferramentas internamente para poder fazer montagens de como é que aquela casa pode vir a ser, porque o produto que há muito à venda até é casas já existentes que têm que ser transformadas. E, portanto, essa transformação pode ser feita facilmente com algumas ferramentas. E isso já dá para usar muito facilmente. Também usamos a AI em tudo o que é ferramentas de construção de software, de desenho, em vez de 2D, estarmos sempre a trabalhar em 3D. E, portanto, rapidamente temos os modelos e conseguimos com esses modelos tirar dali informação, seja para medições em fase de estudo prévio para conseguirmos aferir custos rapidamente, juntamente com as construtoras, seja para também nós próprios conseguirmos ver aquilo e o cliente conseguir passear pela casa. Isso vale para tudo, na arquitetura, na decoração. Eles querem, é normal, estes clientes de luxo querem ver as coisas com bastante detalhe. Eu vejo tudo, desde o pesponto do tapete, não é? Até à sanca, fazemos tudo. E aí é fantástica. A única coisa que eu acho que é, e sendo eu defensora da AI, perigosa é, para nós que temos o cérebro treinado de antigamente, de ir à biblioteca, é uma coisa. Para quem arranca já com isso é outra. E li um estudo recentemente do MIT que achei que era óbvio depois de ler, que é, fizeram durante 6 meses esse estudo fazendo ressonâncias magnéticas a pessoas que usam aí no seu dia-a-dia sempre, para tudo, para escrever mails, para fazer textos, para tudo. E os cérebros ficam preguiçosos. Porque, naturalmente, é como os músculos. Se nós estivermos acamados, doentes, ao fim de um tempo não conseguimos andar, não é? Temos de ter uma fisioterapia intensa para recuperar. Exato. E essa recuperação é muito difícil. E isso é a única alerta que eu fico, não é? Red alert é, eu já tenho o cérebro treinado, posso ficar com ele mais preguiçoso, mas rapidamente se calhar volto lá. Quem não está a fazer esse esforço que nós fizemos durante 20, 30 anos de trabalho, o que é que vai acontecer a esses cérebros? Portanto, é essa regulação que nem sequer existe, é que me preocupa, ok? Nós já temos aqui menos de 10 minutos para a nossa conversa, mas gostava de entrar aqui na questão da habitação. Temos um novo governo em funções, que apresentou um novo programa para a habitação, com algumas medidas em específicas, as 59 mil casas, a questão do IVA na construção, o regime do arrendamento urbano, os licenciamentos, já falámos aqui. Pergunto-vos, deste programa do Governo, destas medidas, qual é que é aquela que consideram mais urgente e qual é aquela que falta aqui que devia estar? Começando agora ali pelo Frederico. Essa pergunta é uma pergunta desafiante, porque está a falar de muita coisa. E é preciso, de facto, a habitação ou residencial é um tema complexo. E não é simples, porque nós temos dois grandes pontos. A procura nos centros das cidades está a aumentar muito e é normal que assim acontece e é um problema, se quisermos, mais mundial. Houve aqui uma desaceleração no Covid, mas depois isto voltou ao percurso normal. 70% da população antes do Covid estava previsto em 2050 estarem no centro das cidades. Portanto, há uma mudança radical em termos urbanos. Ou seja, porquê? Porque é mais ecológico, é mais eficiente, poupa-se energia,
E isso faz todo sentido. E então nós, num país que somos mínimo, que tem 200 e poucos quilómetros de largura, viver nos centros das cidades, normalmente ao pé da costa, é algo que é normalíssimo e é partíssimo. Quer dizer, nós não estamos habituados a... Portanto, nós temos aqui uma grande procura, que é as migrações das zonas mais rurais para os centros urbanos. Depois temos outro ponto. Isto é só questões internas. Temos outra questão, que é a diminuição do tamanho médio das famílias, que tem vindo a diminuir. Portanto, menos pessoas precisam de muito mais casas, porque há mais divórcios, porque há menos filhos, portanto, menos pessoas precisam de mais casas. Portanto, estes 2 pontos são os 2 grandes pontos demográficos. Portanto, entendendo isto e olhando para aquilo que existe, portanto, existe já há também um bocadinho um ponto que às vezes é usado por determinado tipo de perspectivas políticas, que é dizer que já existem muitas casas, portanto, existem mais casas de pessoas, estão nos sítios errados. Portanto, e muitas delas é completamente, como é que se diz, meias verdades, não é? Tem que ser explicadas. Portanto, existem muitas casas que estão nos sítios errados e outras que estão em ou evolução, ou transformação, ou em passagem, em venda, em aluguer, etc., ou em arrendamento, aliás. Dito isto, portanto, para o património que existe, que é impossível, o ideal era que o Estado conseguisse rentabilizar o seu próprio património ou que pusesse do lado do privado. Portanto, é a coisa mais imediata. Ou seja, em termos de tempos, temos o que é mais imediato e o que é mais a médio e longo prazo. Portanto, em termos de imediato o que é que eu consigo fazer com o património que existe, a nível de reabilitação, ou aquilo que eu tenho das pessoas que põem a arrendar, ou não. Portanto, para mim, um dos mais prementes é, de facto, voltar a dar confiança ao mercado de arrendamento dos pequenos e dos grandes, porque foram introduzidas alterações à lei. Uma delas foi considerada anticonstitucional, que foi a questão da preferência. Não é? Quer dizer, é uma coisa atroz. E para grandes investidores isso é um grande contraste. Depois temos a própria lei do arrendamento, tem que ser reposta àquilo que foi feito, que ao fim de não sei quantos anos continuamos com os contratos vinculísticos, são aqueles que vêm de 1910, 1920, continuam com rendas congeladas. É preciso não esquecer. Isso ainda representa quase 30% de alguns portfólios que estão aí, ou 20 e tal %. E, portanto, é muito difícil alguém poder investir. Se eu tiver uma casa que eu vou investir, nós todos, imaginemos um fundo em que é o que nós fazemos, recolhemos dinheiro todos, cada um põe 1.000 euros, eu vou ter uma rentabilidade de 7, 8% se eu vou investir em lojas, escritórios, etc. Se eu vou investir na habitação, que tem estes problemas todos, a minha rentabilidade é de 3, 4%, eu acho que toda a gente e as pessoas que estão em casa vão investir naquilo que dá 8%, como é evidente. Portanto, os fundos vêem uma dificuldade enorme em investir em residencial. Porque os fundos representam todos os investidores, respeitam as próprias pessoas. Portanto, isso é um primeiro ponto, que é a rentabilidade que está associada. Mas voltando, então, em termos de medidas, tem que ser todas, porque o problema é muito complexo. E ao mesmo tempo, e rapidamente. Mas, na minha perspectiva, eu acho que dar conforto ao próprio investidor, que famílias estiveram a poupar durante uma data de anos para investir num apartamento que depois vão arrendar, que é a sua reforma, isso eu acho que é um ponto muito importante e que tem que ser estimulado a nível fiscal, mas, acima de tudo, a nível regulatório e enquadramento legal. Mas, quer dizer, eu ficava aqui a manhã toda a falar das medidas. Já estamos com pouco tempo, vou apelar à vossa capacidade. Este era o ponto que eu diria. Também estava aqui uma tarde a falar sobre o assunto. É um problema complexo, como disse o Frederico. Do que me afeta em termos profissionais, do qual eu consigo falar com alguma propriedade, para mim, em termos de opinião pessoal, para haver mais habitação, tem de haver mais unidades construídas. Claro. É uma questão de mercado, oferta e procura, e tem de haver muito mais. E os custos da construção, estávamos também a falar antes, mesmo com terrenos oferecidos pelos municípios, o município disser, eu dou o terreno e o senhor só constrói, o senhor promotor. Em determinadas condições não continuam a não encaixar no português médio e no ordenado médio português em tempo para venda. Por isso eu acho que um dos principais fatores que devia ser abordado pelo Governo e pelo Orçamento de Estado, e penso que não foi convenientemente, é os custos de construção. E como é que isso se aborda? Os custos de construção estão altíssimos porque há falta de mão de obra, e para combater a falta de mão de obra há dois caminhos: ou se qualifica a mão de obra,
ou se promovem programas de qualificação de mão de obra de portugueses, ou se promove a vinda de uma imigração específica qualificada que venha colmatar as falhas que existem no mercado em termos desse tipo de mão de obra. E, paralelamente, não é ou, eu disse ou, mas disse errado, deve ser ou, e, paralelamente, promover técnicas de construção modular e muito mais eficientes que já existem e que já podem ser feitas no mercado. Acho que isso pode ser incentivado com determinadas ações, quer fiscais, quer como seja. Não existe. Eu só acrescentava aqui uma coisa, deixa eu lá intervir, que eu acho que isto é fundamental. E esta história dos custos de construção é muitíssimo importante. Mas é preciso não esquecer que também o custo de construção é muito alto, e a Mariana acho que vai-me confirmar o que eu vou dizer, que é as exigências a nível relatório daquilo que é necessário construir, é de país super rico, mas tem que ser para acessível ou para pessoas mais de nível que têm pouco acesso. Portanto, aquilo que é exigido, isto é um problema muito grande. Portanto, o que é exigido para os requisitos para se construir torna a construção caríssima. Em vez de ser uma questão mais simples, comparar com outros países do mundo, Estados Unidos, o que for, os requisitos são muito mais baixos do que nós e é um país muito mais rico do que o nosso. Portanto, é preciso aqui depois pensar um bocadinho também nisso. Num minuto, sei que é difícil, mas... Não, é que pareceu tudo muito complicado, mas é muito mais simples. O Estado, ou os governos, andam-nos a aldrabar há anos. Isto é verdade. Isto é, vamos ver, querem resolver o problema da habitação acessível, é facílimo. Saiam de cima dos 50% que levam. Sim. E ficava a metade do preço. Portanto, tudo agora o resto é conversa. A lei dos solos. Eu vou permitir os solos rústicos, mas não podes ganhar um tostão. Isto não se pode dizer a uma iniciativa privada. Isto é, o dono do solo rústico ficou com uma boa surpresa que afinal podia lá fazer qualquer coisa e, portanto, sobe um bocadinho o preço. E alguém agora vai construir e depois é preciso para vender 50% ou 60%, que eu já nem sei, da mediana, sim, que é hoje 2,9 e amanhã é 3. Alguém percebe estes vírgulas na construção? Alguém se vai meter a fazer isto? A bem de quê? Isto é tudo muito simples. Habitação social é para o Estado. O Estado quer fazer habitação social, faça nas câmaras, é obrigatório, sim. Já devia ter feito 1000 vezes. Nós já nos esquecemos o que é que foi os anos 90 e o que absorvemos disto tudo, de barracas que existiam por Portugal inteiro e foram construídas e que agora estão a voltar. Porque esta gente não quis fazer nada. Pois. E, portanto, habitação social não podem atirar com isto para cima do Golden Visa, não podem atirar para isto para cima dos luxos e dos ricos, não tem nada a ver. A habitação social devia ter sido construída e tratado do assunto. A habitação acessível, que é da classe média, é uma coisa que o Estado tem que sair de cima. O Estado tem que tirar os impostos aos construtores, ao IVA. Sim. E eu vou fazer uma pergunta a um construtor, e estamos aqui todos. Alguém já percebeu se o IVA de 6% nos centros de reabilitação é só para a mão de obra ou também para os materiais? Não, isso, supostamente é dentro do enquadramento, que é o 2,21 do IVA, é para tudo. Ou seja, mas o que a AT veio dizer... não para os projetos, mas sim, mas nem para a fatura do construtor. Mas o que é certo é que agora é que a AT, o que era necessário, e apenas o que era necessário na reabilitação, antigamente era um contrato de empreitada e ser uma zona da ARU, ou seja, um contrato de empreitada de reabilitação urbana e depois ser zona da ARU. O que a AT veio agora dizer era que não, porque a ARU tem que ser uma ORU. E como de ser uma ARU, obriga a determinadas coisas. Portanto, tem que estar licenciado, tem que estar... Sim, ou seja, sim. Esta visão da AT veio complicar... Frederico, obrigado. É uma coisa extraordinária. Certo? Isto é, repara... Acabámos por concluir que faz falta um simplex também só para o IVA na construção. A AT achou que vai cobrar mais daquilo que deve. Isto é loucura. Ninguém sabe e é a AT que tem um parecer. Isto é, então não há uma lei que diga se é 6%, se não é, se são 23%. Isso é simples. Isso é sobre... Uma coisa simples. Não. Andamos a aldrabar. A maioria das faturas saem com 6%. Mas depois, Mariana, passados 5 anos... Para fecharmos, começamos por 5, acabamos com 5. No minuto também. Eu concordo com o que estava a dizer o resto dos colegas. O que eu focava mais era na desburocratização, que obviamente é o que eu consigo ver no dia-a-dia que faz toda a diferença. Concordo com os impostos plenamente, concordo com a habitação social, acho que era crucial haver isso. E é a desburocratização efetiva, não é o faz de conta.
para se conseguir licenciar, para se conseguir aprovar projetos, para eles poderem construir, para poderem vender, basicamente. Mariana Morgado Poderoso, Nuno Durão, João Freitas Fernandes, Frederico Arruda Moreira, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença neste primeiro observatório do imobiliário do Jornal Económico, que termina assim, desta forma. Nós voltamos numa próxima oportunidade e já sabe, até lá pode acompanhar toda a atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.